Nesse vídeo a gente vai ver então como criar usuários e inserir máquinas hosts Windows no Active Directory para poder usar o sistema de diretórios aí do Windows que a gente está configurando aqui. Então primeiro vamos com a criação dos usuários, porque sem usuário você não loga em máquina nenhuma. A gente vai vir aqui no Windows Server já promovido a controlador de domínio, vai vir aqui em Windows Administrative Tools e vai clicar nesse item aqui, Active Directory Users and Computers. Aí você pode botar o botão direito para pinar ele aqui na parte do botão iniciar, né? Então vamos clicar lá. Mas antes, bom, se você gostou do vídeo, você por favor aí se inscreva no canal e divulgue ele aí nas suas redes sociais aí para ajudar o velho aqui a botar conteúdo útil no canal. Valeu! Vou dar uma abridinha ali. A gente vai vir aqui, usuários. Aqui você já tem uma série de usuários básicos, né, com grupo de segurança e tal. Então aqui a gente vai criar uns 2 usuários normais aí para poder usar o domínio. Então a gente vai vir aqui, usuários, botão direito, New Users, e aí vamos lá. Vamos botar aí ele dá aqui o nome, o nome de logon para ele, para ela, né? Vai ser só para manter o item. Então, tal, beleza? Esse aqui é o nome de logon, o usuário e senha que ele vai definir agora. Aqui a gente vai botar, tem que ser uma senha daquelas cabeludas, como sempre, né? E aqui a gente pode fazer o seguinte: se você deixar isso aqui marcado, o usuário, depois que ele fazer o logon pela primeira vez, ele vai ser convidado a mudar essa senha. Deixa eu botar uma senha mais muquirana aqui, só para servir de exemplo. Mais que eu me lembre. Então o usuário tem que mudar a senha depois no próximo logon. A senha não pode ser mudada, nunca expira, is disable. Então a gente vai dar um next aqui. Finish. Vou botar um outro usuário. Colocou o nome, Madruga, dá um next, mesma coisa. Dessa vez a gente vai dar eu vou dar uma senha definitiva. Então a gente vai tirar isso daqui. A senha nunca expira. Quando você bota isso daqui, quando você não marca esse item aqui, o usuário é avisado no logon, depois de certo tempo, que a senha dele vai expirar e ele tem que criar uma nova senha para ele. Então, password. Vou botar uma de sempre. Como é que é? Então o usuário, ele pode, vou botar que ela nunca expira. Então essa aqui é a senha definitiva do caboclo que você vai dar para ele. O certo é sempre marcar isso daqui, que aí depois ele dá a senha que ele quiser no logon dele. Enfim, a título de exemplo, então vamos lá. Então é assim que a gente cria os usuários. Agora a gente vai ver como colocar a máquina no domínio. Então a gente tem aqui, ó, é o mesmo modo também no Windows 8 e no Windows 10. No caso aqui, a máquina de domínio, você precisa logar na conta local administradora. E você precisa fazer o seguinte:
primeiramente. Isso em todas as máquinas. Também só precisa fazer uma vez. Você vem aqui na parte de rede. Não, não é isso não. Vem aqui conexão local, operários. E você precisa colocar aqui, o IP não precisa, você precisa colocar aqui o endereço IP do servidor e também o DNS alternativo aí, que vai ser o do roteador local. Então você precisa apontar no DNS preferencial para o IP do servidor, porque senão a máquina não vai conseguir fazer negociação de DNS com o servidor, que o Active Directory basicamente é isso, é serviço de diretório usando DNS. Então a primeira coisa essa foi a primeira coisa. A segunda é você mudar o nome da máquina para algo mais cabível, digamos assim. Vamos ver aqui. A gente vem aqui. Então tá aqui. O nome dessa máquina, em vez de ser aquele grandão, já botei logo W7 para você também diferenciar as máquinas da rede inteira aí. Às vezes você tem 20, 30, 40, 50, 100 computadores. Se tiver todo mundo com um nome estranho, você não sabe de onde é que ele vem. Máquina da administração, máquina de recursos humanos e assim por diante. Aí isso aí facilita na hora de você fazer o mapeamento da rede. Então, mudou o nome, você vem aqui, né? Muda o nome, ele vai mandar você depois reiniciar a máquina e você já fez para ele vir com um novo nome. O outro item é você ver se as máquinas estão se comunicando. CND. Esse aqui, eu não sei qual é o IP dele, vamos ver aqui. Esse é o 109. Então eu tenho que jogar para cá, daqui para cá. Como eu sei que o servidor é 192.168.310, então tá lá. Está tendo comunicação. Agora vamos ver de lá para cá. Se não tiver, normalmente a comunicação não se dá do servidor para a máquina cliente. Você manda o ping e a máquina cliente não responde. Então você vai ter, se isso acontecer, você precisa vir na parte de configurações de rede. Controle, rede internet, central de rede e compartilhamento, e ver essa opção de compartilhamento avançada e ativar a descoberta de rede. E arquivos e impressoras também, se for o caso. Mas o compartilhamento, a descoberta de rede, ela tem que estar ativa, porque senão a máquina não deixa ela ser vista na rede. E outra coisa, você só consegue colocar máquinas Windows no domínio se elas não forem a versão home do sistema, porque uma máquina home foi feita para funcionar em casa, então ela não precisa entrar no domínio. Então a parte que faz com que você entre com a máquina no domínio, ela fica simplesmente desabilitada. Você consegue mudar o nome da máquina, mas não inserir ela no domínio. Então a gente vai vir agora inserir a máquina no domínio. A gente já botou IP apontando para o servidor, já mudou o nome para algo mais entendível da máquina cliente e vimos que as duas máquinas estão conversando entre si. Então a gente vai vir aqui, equivale mais ou menos a fazer a mesma coisa no Windows 10 e no 8, alterar configurações, alterar. Na máquina Home Edition, isso aqui fica desabilitado. Então aqui eu vou colocar o nome do domínio que a gente está tentando inserir a máquina, que no caso é teste.net, se não me engano. Aí vamos ver aqui. Ele está pedindo o nome de usuário e senha do domínio, do administrador de domínio, que é administrador, e a senha bem-vindo ao domínio teste.net, vai mandar reiniciar a máquina. Daqui a pouco a gente volta. E aqui a gente vê que a tela agora mudou. Você tem, em vez de você ter o usuário
já para digitar usuário e senha, você tem que apertar Ctrl Alt Del para fazer logon. Então aqui é o usuário local, para você poder fazer com privilégios de administração, para você poder fazer, instalar programas e coisas do gênero aí a nível administrativo. E aqui é a parte de domínio, que você vai fazer, que você vai entrar no domínio, e aqui você vai usar as credenciais que você criou lá no Active Directory. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. Está dizendo como a gente configurou lá no início. A senha do usuário deve ser alterada antes de fazer o logon pela primeira vez. E aqui o cara tem que criar uma nova senha. Essa aqui é a senha antiga, aí nova senha. Com aquele mesmo esquema. Letra grande, pequena, caractere especial, número. Aí dá OK, senha alterada e pronto. O administrador do domínio não sabe qual é a senha que eu configurei. Isso não significa que ela não possa ser mudada lá no servidor. Então tá aqui, bonitinho. Então vamos ver o outro usuário. Vou dar uma logofada. Trocar o usuário, outro usuário. Esse aqui acho que ela madruga. E a senha já é aquela senha definitiva. Como eu dei uma senha definitiva para ele, ele não precisa, não é apresentado para ele a janelinha de troca de senha. Então, todos os programas que você instalar a nível local na máquina vai estar disponível para os outros usuários aí. E o que acontece se um usuário tentar instalar um programa? Vamos fazer algo assim mais direto. A gente vai vir aqui em programas, desinstalar um programa. Então, toda alteração a nível de sistema, instalar ou desinstalar programas, atualizações do sistema e tal, o usuário, vamos lá, desinstalar, ele não vai conseguir fazer isso com as credenciais de usuário do Active Directory que ele está usando. Ele precisa, só quem pode fazer isso é o administrador da rede, que no caso aqui seria aquele que a gente sabe, né, que é o administrator e mais a senha do controlador de domínio que você vai colocar aqui. Então, no caso, o administrador da rede, ele pode também logar remotamente nessas máquinas e fazer lá o que ele tem que fazer usando as credenciais dele. Então vamos usar uma credencial normal aqui. Vamos botar do próprio usuário. Essa aqui é... Quem é essa aqui? Acho que é o Madruga. E a senha dele é... Ele não tem privilégios administrativos no Active Directory para poder fazer essa alteração. Então isso aí é um nível de segurança que é dado ao domínio, e você também pode criar grupos de usuários que tenham esse tipo de permissão para poder fazer alterações na máquina. Mas o usuário normal de Active Directory ele não consegue fazer nenhum tipo de alteração. Vamos ver se ele consegue mexer aqui na parte de rede. Ele também não consegue mexer na parte de configuração de rede. Porque imagina, o cara a máquina dele está num domínio em que usa algum filtro de conteúdo aí para não entrar em determinados sites, ele vai lá na parte de rede e muda o DNS do gateway de internet para um do Google, por exemplo, 8888. Aí ele consegue burlar esse sistema caso o sistema de filtro, caso o filtro não tenha regras no firewall para impedir esse tipo de mudança. Com a regra de firewall corretamente configurada, a gente está falando aí de pfSense, NXFilter e outros aí, o cara muda o DNS da rede, simplesmente ele não navega.
Então, falou? Esse aí então é um vídeo quase rapidinho aí da gente, como a gente cria usuários e coloca máquinas no Windows no Active Directory. E se você gostou do vídeo, você, né, assine aí o canal aí para ajudar o velho aqui a continuar colocando conteúdo útil no canal aí. Falou? Depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí. Valeu!